Se tem uma coisa que eu odeio do fundo das minhas entranhas, do fundo do meu pequeno coração e do meu grande cabeção, é gente puxa-saco. Amado mestre, diante de vossa subida sabedoria, minha modesta sapiência cala-se contrita para ouvir-vos. E eu vejo que isso acontece muito no mundo dos famosos, né? Mas sabe qual que é o exemplo máximo que eu tenho pra dar pra vocês? É o final do ano, né? Quando já descongelaram o Robertão, tá chegando o especial dele, e aí vem aquele pessoal todo, né? Aquele pessoal todo que tem, tipo, 18, 17 anos, sei lá, na Globo, e falando assim, ai, Roberto, é um sonho enorme estar aqui com você. O povo nem sabe quem que é o Roberto Carlos, não sabe o que ele fez, não viu ele cantando, ele só aparece uma vez por ano. Você nem sabe se ele tá cantando ou não. Só que quando eu via isso, uma das primeiras coisas que eu ficava pensando é por que o Roberto Carlos é chamado de rei? Você já se perguntou isso também? Claro! Mas eu sou inútil e com o tempo hábil o suficiente para procurar isso e trazer aqui para você. Então hoje você vai descobrir de uma vez por todas por que o Roberto Carlos é chamado de rei. Você vai se surpreender. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Mas antes da gente chegar naquela parte que fazem o do degelo do Robertão, a gente tem que ver quando eles faziam o degelo do Robertinho. Será que ele é descongelado também quando ele era mais novo? Mas assim, ele não era chamado nem de Robertinho, né? O apelido dele, na verdade, era Zunga. E ele nasceu numa cidade que se chama Cachoeiro do Itapemirim em 1941, que é uma cidade que fica no Espírito Santo. Mas o jovem Robertinho, o Zunga, desde muito novo, era uma criança que, sabe aquelas crianças que vêm assim, gente, eu quero fazer uma apresentação pra vocês. Aí você, nossa, eu tô doido pra ver. E ele começa a cantar, mostrar uns negócios assim, e você fica, nossa, que legal. Nossa, realmente incrível mesmo. Aham, Cláudia, senta lá. E ele fazia isso aos 4 anos de idade, cantando músicas do Bob Nelson. Criança de 4 anos cantando músicas do Bob Nelson. Eu sei que hoje parece estranho, né? Mas na época o Bob Nelson era uma pessoa jovem, né? Então... Faz tempo, né? E o Roberto Carlos, ele na verdade veio de uma família muito simples, né? A mãe dele, a Lady Laura, que se chamava Laura Moreira Braga, era costureira. E o pai dele era o moço que mexe com relógio. Aquele que fala assim, quantas horas são? Eu falo assim, eu posso olhar em todos da minha loja aqui, ó, tá cheio de relógio. Mas só que o Roberto Carlos, ele era meio diferente, porque o povo olhou assim e falou assim, até que esse menino canta bem mesmo, né? E aí começaram a dar uma incentivada, né? A mãe dele começou a incentivar bastante. E o plano deles é que ele começasse um tipo de carreira artística, né? Mas só que as coisas nem sempre acontecem do jeito que a gente pensa, né? Em 1947 veio o acidente que mudou para sempre a vida do Robertão. Estava acontecendo naquela época a festa de São Pedro, que por acaso era padroeira dessa cidade aí. Aí, Roberto estava com uma amiga dele sentado no trilho do trem. Só que quando tava lá, eles jogando conversa fora e tal, eles não perceberam que o trem tava chegando. E uma professora de longe falou assim, nossa senhora, o trem tá chegando, eu tenho que puxar aqueles meninos de lá. Diz ela que correu lá e conseguiu puxar a menina, mas não conseguiu puxar o Roberto. E o trem passou em cima da perna dele. E foi feio, né? Porque o negócio teve que ser amputado assim até a parte da canela, sabe? O que fez com que ele tivesse que usar próteses, né? E muletas. Também deu uma olhada ali no sonho dele. Assim, pô, mas eu quero ser cantor e tal, agora eu tô aí com, né, uma dificuldade a mais. Mas isso não fez ele desistir. De forma nenhuma, a carreira dele, vamos dizer que começa mesmo em 1950, quando ele vai participar de um programa infantil de uma rádio lá da cidade dele. Sendo que, sabe aquele negócio que você chama você pra cantar ou fazer alguma coisa e quer te pagar em serviço? Pois é, a rádio pagou em bala, né? Assim, eu posso dar o troco em bala? Que nem aquele negócio do DVD antigo, eu não sei se vocês lembram que tinha posso dar o troco em bala? Quando você usa pirataria e não sei o que, não sei o que. O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. Ele recebeu o pagamento em bala porque a patrocinadora do programa era de doce, né? Meu Deus do céu. Mas que mão de vaquismo.
Ah, olha só, quase $2 de balas no lixo. Mas só que eles gostaram tanto do Zunga, do Robertinho, que fala assim, ô Robertinho, você podia voltar semana que vem aqui pra você cantar, você tá dando audiência aqui, o povo gosta de você aí, ó, vai cantar Cabilé que bebi ainda, Calhambé que bebi, né, mas ainda não tá nesse ponto, chama aí, vem aí na próxima semana aqui, participa aqui, porque nesse programa acontecia como se fosse uma disputa entre cantores, né, que ia lá o cantor A contra o cantor B e quem, sei lá, terminasse melhor lá, quem fosse melhor votado, terminava num trono, né, era meio que coroado, mas não é nada por causa disso não, tá? Só que o Roberto Carlos, ele ganhou tanto, mas tanto, que ele virou o concurso. Não, calma que eu não estou falando nenhum palavrão aqui. O concurso é uma expressão que quando a pessoa, tipo assim, ih, esse aí não precisa nem participar, que ele ganha sempre. Não vão deixar ele participar, não vão dar chance pros outros. Aí, no final das contas, o povo ia lá competir, né, fazia competição lá, e o Robertão cantava no início e no final do programa, mas não tava valendo ele na competição, não. Por conta disso, aos 11 anos de idade, ele ganhou seu próprio programa de rádio, onde ele interpretava tango, bolero, samba. Uma criança de 11 anos que já cantava o coisa Nelson lá, agora tá cantando tango e bolero, né? Já chega assim, ó, meio careca, assim, já é calvão de cria. Só que ele tava tão estourado lá naquela rádio local que o pessoal pensou assim, gente, nós temos que ir pra um lugar que a gente possa desenvolver isso aqui, que eu acho que tem futuro. Em 1956, ele desembarca no Rio de Janeiro só com uma mala, um violão e um sonho. E no início foi difícil pra caramba, porque inclusive o primeiro ano dele, ele até reprovou por falta, né? Reprovado! Ele falou assim, ai não, esse negócio não é pra mim não, eu tô achando que eu vou voltar pra minha cidade. Mas a família dele apostava tanto nele que eles se mudaram todos lá do Espírito Santo, né, para o Rio de Janeiro, só para ele ficar mais confortável, ter a família dele e a coisa começar a desenvolver. Mas o primeiro trabalho profissional dele, que ele não ia receber o troco em balas fine, né? Foi em 1957, onde ele tinha 16 anos e cantou a canção Tutti Frutti lá na TV Tupi. Olha só. Assim, 16 anos, realmente a gente olha o Roberto com 16 anos, não fala que ele no mínimo tem uns 34, né? 36, 16 anos a gente não fala. E disse que nessa época aí ele ganhou 200 cruzeiros, que foi o primeiro capilé que ele recebeu profissionalmente. O que você vai fazer com esses R$5 aí? Comprar alimento. E nessa época, o Roberto Carlos, ele era muito fã do tal do rock and roll, né? Você é um rockista? Sim, eu adoro um bom e velho rock and roll. Metal pra mim é um órgão dentro de mim. E começou a se enturmar com uma galera que também estava começando a gostar dessa parada, né? Que eram o Jorge Benjor, que depois ganhou o nome só de Jorge Ben, né? E o Tim Maia. Tim Maia, que ele reclamava muito, cadê o retorno? Onde tá o retorno? Onde tá retorno? Com esse papo da grave. E foi com esse povo aí que ele aprendeu a tocar rock and roll no seu violão. E nesse mesmo ano eles falaram assim, vamos formar uma banda, que nós já somos bons aqui, nós vamos fazer um sucesso danado no futuro. Eles formaram os Sputniks, que o Sputnik é aquele satélite russo lá, tá, sabe? Coisa de gente que gosta de rock, essas coisas disruptivas, né? Só que aí tinha um programa lá na TV Tupi que chamava Clube do Rock. Eles falaram assim, eu queria conseguir participar desse programa. Conversaram, né, falaram assim, não, nós somos bons e tal. Conseguiram a participação. Só que olha só o que aconteceu aqui que diz a lenda, né? Não sei se é verdade. Mas diz que o Roberto Carlos falou assim, eu queria fazer uma apresentação solo também, né? Imitando aquele menino Elvis Presley, eu sou muito fã dele. Diz, meu filho, que deu uma treta lá com o Tim Maia. Mas se você veio com um grupo aqui, como é que você vai querer apresentar sozinho depois? Você tem que levar nós. E blá, 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 blá. A mão da minha cara, a mão da minha cara. Diz que eles quebraram o pau feio, né? E voltaram a se apresentar juntos só depois, muito tempo depois. Mas as pazes eles fizeram. Aí vem o ano de 1958, e esse foi um ano danado, né? Porque assim, Roberto Carlos conheceu o Erasmo Carlos, aí, sou o tremendão, meu Deus, eu sou o tremendão também, e aí, zaz, né? Ficaram super amigos e tal, mas só que, por causa de algum dessa treta aí, né? A banda dele, dos Sputniks, acabou, e o Roberto Carlos ficou meio que a ver navios, né? E ele perdeu um outro emprego que ele tinha lá, ele acabou tendo que correr atrás do trabalho dele, que ele já eu não sei o que eu vou fazer, eu tô aqui
aqui no Rio de Janeiro, tô sem dinheiro. Foi nessa época que ele começou a se apresentar em alguns cabarés, né? Porque ele tinha que ganhar o pão de cada dia. E em 1959, ele tenta uma parceria com um rapaz que, olha o nome desse rapaz, um produtor musical que se chama Carlos Imperial. Que é isso? Quem sou eu na fila do pão se eu tivesse o nome Carlos Imperial? Ele se chama, olha só, né? Não é apelido não, é Carlos Eduardo da Corte Imperial. Gente, esse é o nome mais legal da história da humanidade. E ele gravou 2 músicas e lançou, né? João e Maria e Fora do Tom. Ah, gente, e aí? Foi um fracasso, não um fracasso assim retumbante, igual diria o Carlos Imperial, né? Porque é a mesma linguagem. Ele tinha até um contrato para gravar o álbum inteiro, né? Mas o trem foi tão ruim que eles rescindiram até o contrato dele, vocês acreditam? Ele gravou só essa música aí e já deu. Aí, meu filho, aí é só fazendo show em cabaré mesmo. Nossa, porque tá precisando ganhar a vida, não tem jeito. Mas a partir daí, as coisas começam a virar e a coroa começa a brilhar. Com o início dos anos 60, a maré começa a virar, né? As coisas começam a dar mais certo lá pro Robertão, o Zunga. Em 1961, ele lança o primeiro álbum dele, que é o Louco por Você, que teve uma divulgação grande e tal, mas não deu muito certo, né? Assim, o vender, pega, me dá um produto, te dou o dinheiro, não aconteceu, né? Mas ele até que não desanimou, não, ele ficou motivado. Em 63, ele começou a gravar o seu segundo álbum, que ele chamou só de Roberto Carlos. Todo mundo que põe uma coisa com o próprio nome começa a ficar... sou eu, com aquela foto, né, conceitual. O que deixa a gente um pouco confuso, na verdade, porque a maioria dos discos dele chama Roberto Carlos, né? E ele fala assim, não, eu sempre queria pôr a música e tal, o nome da música, mas no final da eu fico na dúvida. Aí eu ponho Roberto Carlos mesmo, pra confundir todo mundo. Só bagunça. Mas nesse mesmo ano, ele já começou a fazer mais músicas, e uma delas começou a fazer um certo sucesso em São Paulo, que se chama Parei na Contramão. Aí você vai tomar multa, Roberto Carlos, você não pode fazer isso não. Pisei no freio obedecendo ao coração e parei na contramão. E foi muito bom, porque, tipo assim, fez sucesso onde precisava fazer sucesso, porque tem mais gente, né? Aí era um passo a mais na carreira. E em 1964 ele lançou o álbum É Proibido Fumar, diz o aviso que eu li, que vendeu mais de 12 mil cópias, e foi aí que o nome dele começou a ser veiculado. Sabe aquele, um certo sucesso? Pois é, começou até a viajar, fazer umas turnês, sabe, fora do Brasil e tal. O negócio tava andando. E foi em 1965 que veio aquela tal época que todo mundo fala assim, você lembra da época da Jovem Guarda? A gente não tava vivo nessa época, né, pra saber, Jovem Guarda. É porque é o seguinte, além de um movimento cultural, a Jovem Guarda era um programa que passava na Record e que ele era um dos apresentadores. Que era um movimento meio que influenciado pelos Beatles, porque você deve saber que nos anos 60 teve a Beatlemania, todo mundo Beatles, e o rock começou a fazer um certo sucesso, né, um certo, assim, bastante sucesso. E foi em 1966 que o Roberto Carlos virou o rei. Por quê? Tem algumas teorias sobre isso. Mas eu só queria falar que quem é rei nunca perde a majestade. E já que estamos falando de rei, majestade e coisas da realeza, eu queria destacar que nesse momento eles podiam usar uma tech t-shirt para coroar o rei Roberto Carlos. Sabe por quê? Porque é um tecido bom, um tecido nobre, uma camiseta que desamassa no corpo, uma camiseta que não te deixa feder. Um rei tem que feder? Não pode feder, senão os súditos, o que eles vão achar, né? Vai achar que ele está sujo. E a novidade é que eu não sei se você tá sabendo, mas o mês de março, na verdade, tem uma semana do consumidor, em que tem algumas promoções e tal. E a Insider entrou de cabeça nisso e está fazendo o mês do consumidor, que é uma coisa muito legal, mas eu quero falar do que vale a pena, do que você quer saber de verdade, que é desconto. Agora é isso. O nosso cupom Nerd Show normalmente é de 12%, mas no mês do consumidor da Insider tá com 15% de desconto, que é o cupom NERD15. E tem mais, além de ser um desconto mais do que o normal, né? Tem um mais do que normal, porque no site da Insider, se você fizer a combinação certa lá, porque tá rolando com todos os produtos, você pode chegar até 38% de desconto.
O mês do consumidor veio aí para arregaçar a boca do balão e você não feder durante os restos dos meses do ano. Faz o seu estoque, gente. A hora é agora. Só pra você ter uma ideia, olha essa camiseta aí, ó. Só pra você ter uma ideia da durabilidade, que vale a pena você comprar mais uma camiseta da Insider do que outras 5. Olha a diferença dessa camiseta preta pra camiseta da Insider. A da Insider tá pretinha até hoje, né? Não tem jeito. O trem é bom de verdade. Usa o cupom NERD15. O link tá na descrição do vídeo e o QR Code tá aparecendo na tela pra você apontar assim, ó. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Vai lá. Mas vamos voltar ao assunto aqui, o rei, né? Então, lá em 1966, o Chacrinha tinha um programa que era na TV Excelsior, né? Excelsior, nome difícil de falar. Mas ele do nada resolveu coroar o rei Roberto Carlos como o rei da juventude e fez uma coroação lá. A Lady Laura colocou a coroa nele, sabe? Disse que deu voltas e voltas no quarteirão, o engarrafamento. O negócio foi gigantesco. Ele me coroou uma vez como como rei. Eu fiquei muito lisonjeado com isso, muito sem graça, mas mas ele fez isso com certeza com muito amor e tudo isso, tudo que ele fez foi muito bom. Essa é uma das teorias, né? A outra é que o próprio rei Roberto Carlos, né, já tinha ouvido falar no show dele as meninas: "Ei, tesouro, coração, loteria!" Mas isso tudo por causa de uma música que ele fez muito sucesso com essa música e ela estourou, que foi Que Tudo Vá Pro Inferno. Tudo não me aqueça nesse inverno. E que tudo mais vá pro inferno. E diz que isso aí fez um sucesso com a jovialidade, o povo jovenzinho, ai, pro inferno. Sabe que nem hoje a gente fica chocado com as letras de música? Falou inferno na música, o povo, ai meu Deus, inferno, Roberto Carlos, seu lindo. Tem uma outra teoria que fala que também quem deu o apelido foi o Sebastião Ladislau, que tinha o apelido de Pilombeta. O quê? Ele era bom para apelido pros outros, né? Pra ele mesmo, não. Mas o Paulo César Araújo, que foi um cara que fez a biografia não autorizada do Robertão, nós vamos chegar lá ainda, porque tem uma polêmica danada, disse que ele ganhou esse apelido mesmo depois que ele fez essa música Que Tudo Vá Pro Inferno, porque ele virou, tipo, uma sensação da juventude, os jovens tudo doido, Robertão, e não sei o quê, e aí ele ganhou o apelido de rei pela população mesmo, sabe? O povo que gostava dele. No meu entendimento, ele ganhou realmente esse apelido por causa do sucesso que fez, que a gente já viu como é que o pessoal faz sucesso, ele é, tipo, aclamado pelo público, e o Chacrinha foi só lá e oficializou, um negócio que já era um movimento popular, sabe? Mas a partir dos anos 70 e já coroado, aí ele deu uma mudada. Com o início dos anos 70 e o fim da Jovem Guarda, o Robertão já estava mais consolidado, sabe? Então ele pensou que ele podia fazer algumas mudanças. E uma delas foi até o estilo de música, né? Começou a cantar músicas mais românticas. Quando ele deitava o microfone assim, agora essa é a época, agora chegamos. E foi nessa época também que o Roberto Carlos começou a fazer filmes, porque o filme era um jeito muito da hora de você fazer mais sucesso. Tipo assim, só colocar você na mente das pessoas, né? Ele não era ator nem nada, mas fez filme. Um deles foi Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa. O Diamante? Em 71 veio o filme Roberto Carlos a 300 km por hora, que também foi o filme mais assistido daquele ano. Nossa, garoto, é uma corrida sensacional, minha gente! Em 1974 foi o primeiro ano onde o rei Roberto Carlos apareceu, foi descongelado pela primeira vez e apareceu no especial de fim de ano da Globo. Aliás, o único ano que não teve o especial de final de ano foi em 1999, porque a esposa dele, infelizmente, faleceu de câncer. Não tinha clima pra fazer nada disso, né, gente? Mas olha só, em 1992, o Roberto colocou o nome dele na calçada da fama de Miami. Em 94, ele superou as vendas dos Beatles na América Latina com 70 milhões de cópias vendidas. E em 2001, no aniversário dele de 60 anos lá, ele gravou um acústico MTV. Obrigado. E em 2011, ele fez aquele show épico lá em Jerusalém, juntando 5 mil pessoas em um outro país. O pessoal é chegado mesmo nele, né? E em 2012, ele lançou aquela música Esse Cara Sou Eu, né? Que foi, assim, uma pré-venda gigantesca, vendeu pra caramba e liderou o ranking do iTunes no Brasil naquela época. Esse cara sou eu.
E de acordo com o ECAD, que é aquele órgão lá que você faz uma música, você registra ela, tem mais de 676 músicas feitas por ele e mais de 1.138 gravações que ele já fez. O cara era uma máquina, né? O maluco é brabo. Inclusive, tudo que o Roberto Carlos faz tem muita importância. Inclusive, o episódio sobre a biografia não autorizada dele. Você ficou sabendo disso? Não. Então, na época, o Carlos Eduardo fez uma biografia não autorizada pelo Roberto Carlos e lançou isso. O Roberto Carlos não achou que seria muito legal e pediu que retirassem todas as biografias. E começou todo um debate lá no país falando sobre pode biografia não autorizada, não pode, porque ia entrar um projeto de lei para que todo mundo pudesse fazer uma biografia não autorizada. Isso é um negócio um pouco maluco, assim, né? E o Roberto Carlos meio que foi um exemplo máximo disso aí. Tanto que ele deu até entrevista no Fantástico. Ninguém poderá dizer o que eu senti e o que eu passei. Desculpa a rima, porque isso aí só eu sei. Que inclusive é até um negócio pra gente pensar assim, porque, por exemplo, hoje a lei foi aprovada e as pessoas podem fazer biografia de uma pessoa sem pedir autorização pra ela. Só que aí tem alguns pontos, né? Por exemplo, a pessoa, ela tá usando a imagem de outra pessoa pra vender um livro, por exemplo, uma biografia. E fica até um questionamento lá da repórter da Globo falando que se alguma coisa que ficar em desagrado e tal, ele pode recorrer na justiça, se isso não era um meio legal, né? Bom pra ele. E ele meio que fala que, tipo assim, bom, mas aí todo mundo já leu e já fez juízo de valor. Isso foi um tempo atrás, tá? Como a gente vai vendo que, por exemplo, sai uma notícia, o pessoal já dá o negócio como culpado, acaba as carreiras por causa disso, talvez é um negócio pra se pensar, né? Eu acho meio estranho você fazer um negócio todo oficial, assim, vender como um produto e tal, sem ter autorização da pessoa, né? Até porque tem a liberdade de expressão de alguém escrever o que quer, mas também tem é a história da pessoa, né? Então eu acho meio maluco aí, queria saber a opinião de vocês. Bom, mas não dá pra negar que o rei Roberto Carlos ganhou esse nome com merecimento, por causa do sucesso que ele fez naquela época. Só porque a gente não viveu, não quer dizer que não aconteceu. Isso eu aprendi com essa pesquisa aqui. Esse cara sou eu. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Queria agradecer a todos os membros desse canal maravilhoso que estão se tornando pãezinhos de queijo Premium, VIP e Plus. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!